E aí galera, ligada no canal All Sport, passando aqui pra gente estar repercutindo os jogos dessa segunda-feira do Super Mundial de Clube. Foram 3 jogos realizados ao longo da segunda. Bastante coisa interessante, a estreia do Chelsea, a tão aguardada estreia do Flamengo ali no Mundial. E também tivemos um jogo assim muito interessante, que é o jogo de Libertadores no Mundial de Clubes, envolvendo um clube europeu. A gente vai falar mais já sobre isso. Já vai deixando o seu like aí, isso é muito importante. Confere se você já está inscrito no canal, isso também ajuda bastante a gente aí. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, o primeiro jogo que aconteceu nessa segunda-feira foi ali às 4 da tarde, o Chelsea enfrentando o Los Angeles FC. O último clube que entrou no Mundial, a vaga pertencia ao León do México, mas por conta da questão de um dono não possuir mais de um clube, o León acabou necessitando ser retirado do Mundial e o Los Angeles acabou ficando com a vaga ali. Foi uma estreia, um jogo bem parado, dentro do esperado. O Chelsea é um clube muito bom, um clube muito talentoso, muitas peças boas, muitos jovens ali, principalmente ali no meio-campo do time. Só que o Chelsea é um time muito inconstante. Algo que a gente deu para ver toda a temporada, o Chelsea tinha bons momentos, mas ao mesmo tempo tinha momentos ali que o clube custava para encaixar e não saía do lugar. Foi um jogo tranquilo do Chelsea. Assim, o Los Angeles não teve alguns momentos que ele ameaçou fazer alguma pressão, mas no geral o Chelsea conseguiu controlar bem o jogo e foi o suficiente. É o tipo de jogo que você vê e quando você começa a falar, parece que o Chelsea pode se complicar aqui. O time ia, dava uma acelerada, conseguiu fazer ali os 2 gols. O jogo terminou 2-0. O primeiro gol foi do Pedro Neto, logo aos 34 ali do primeiro tempo. O time então cozinhando o jogo ali, bem tranquilo. No segundo tempo, quando o Los Angeles ameaça um pouco mais ali, começa a sentir mais a vontade no jogo, o Chelsea consegue melhorar ali o desempenho. E o Enzo Fernandes, já aos 79 do segundo tempo, ele consegue fazer o gol que finalizou o placar. Foi um jogo tranquilo, assim. O Chelsea é o próximo adversário do Flamengo, então esse é um jogo interessante, importante. E já já a gente vai falar sobre isso quando a gente entrar no jogo do Flamengo. A grande questão é, dá para o Flamengo competir com o Chelsea? A gente está falando de um clube que é top 5 ali, ficou entre os 5 na Premier League. Dá para o Flamengo jogar, pelo menos competir? Dá para o Flamengo ganhar? A gente fala mais já sobre isso. O segundo jogo do dia aconteceu às 7 horas, que foi Boca Juniors e Benfica. Eu confesso que era um jogo que, por mais que houvesse a expectativa, na minha cabeça o Benfica iria ganhar o jogo. O Boca Juniors vem numa fase muito ruim. O Boca conseguiu ser eliminado na pré-Libertadores esse ano. E assim, não parecia que o Boca ia conseguir fazer frente para o Benfica. Mas esse que foi um dos jogos ali, um dos mais divertidos do Mundial até agora. Dá para dizer, sem nenhum medo de errar, que foi um jogo de Libertadores dentro do Mundial de Clubes. Foram 3 jogadores expulsos, 2 do Boca e 1 do Benfica. Teve jogadores ali briga, teve catimba, teve placar alterando ali, vários gols. Então foi um jogo muito interessante. O Boca abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo e logo em seguida, aos 26, conseguiu fazer o 2-0, assim. A maioria do pessoal assistindo o jogo ficou chocado porque ninguém esperava que o Boca conseguisse fazer esse 2-0. Segundo gol, né, do Bataglia, jogador ex-Galo ali. E o jogo parecia assim, que o Boca ia conseguir segurar até o final, ia fazer um esforço máximo para isso. E ainda no primeiro tempo, o Benfica conseguiu diminuir o placar com um belo pênalti cobrado ali pelo Di Maria. Conseguiu então correr atrás ali e diminuir a desvantagem que estava. Já ali o jogo começa a partir depois desse pênalti as expulsões. Então primeiro foi o jogador do Boca expulso, mais pra frente um jogador do Benfica foi expulso e ali o jogo o Boca viu que não tinha mais muito o que fazer além de segurar o jogo. Então foi um jogo bem catimbado ali, questão das faltas, um jogo assim bem amarrado. Benfica pressionando, tentando correr atrás do gol, não conseguia criar muitas oportunidades, mas até que aos 84 o Otamendi, também jogador ex-Galo, ele consegue fazer o gol de empate ali do Benfica. Antes do jogo acabar ainda teve outra expulsão pro lado do Boca Juniors. Então foi um jogo ali de 4 gols, 3 expulsões. Teve ainda bastante confusão ali. Mas foi um jogo bem interessante, porque quando a gente pensa, né, na questão brasileiros contra europeus, os sul-americanos contra europeus, os argentinos entram nisso também. Talvez não fosse esperado esse Boca Juniors conseguindo fazer frente ao Benfica, mas foi um jogo bem interessante
e o Boca conseguiu ali sair com um empate. A questão então, a tendência é os dois, eles são do grupo do Bayern de Munique, a tendência é os dois perderem seus jogos, mas vamos ver aí quem vai conseguir fazer mais saldo contra o Auckland City e quem vai conseguir perder de menos contra o Bayern. Então a tendência ali é a vaga talvez ser definida no saldo de gols. Último jogo do dia, talvez o jogo mais aguardado aqui no Brasil, é justamente Flamengo e Esperance da Tunísia. Por mais que, quando você pensa, poxa, Flamengo contra Esperance, Flamengo tem a obrigação de ganhar, e ganhou o jogo, mas o Esperance vinha numa sequência muito boa, por mais que seja o futebol da Tunísia, eles vinham muito bem, uma sequência de invencibilidade até o Mundial, e eu acreditava que o jogo seria um pouco mais equilibrado, achei que o Esperance iria oferecer um pouco mais de perigo, mas o Flamengo conseguiu a vitória tranquila por 2-0, conseguiu administrar bem o jogo, não foi um jogo assim onde o Flamengo sofreu muito, porque a gente consegue ver que o Flamengo tem um grande problema. O Flamengo ele sofre muito quando ele não faz o gol logo de cara. E deu para ver isso principalmente no jogo contra o Táchira na Libertadores. Era um jogo que o Flamengo necessitava de fazer o gol para poder passar de fase. O gol não saiu no começo, o Flamengo tem dificuldade. Tanto que a gente pode ver que o Flamengo é um time que consegue goleadas, já conseguiu golear mais de uma vez, tanto Fortaleza, o Juventude, o Corinthians também no Brasileirão. Mas quando o gol não sai cedo, o time começa a se perder um pouco. O time começa a não conseguir finalizar as jogadas, parece que o nervosismo vai tomando conta. E o que aconteceu, que foi muito bom para o Flamengo, foi logo aos 17 minutos do primeiro tempo. O Arrascaeta, que vive uma fase artilheira incrível, ele vem realmente, assim, nos últimos anos ele sempre foi uma grande referência no futebol brasileiro, mas esse ano de fato o Arrascaeta tem chamado ainda mais atenção pela fase goleadora dele, e com o passo do Luiz Araújo ali na jogada, ele consegue fazer 1-0. O Flamengo controla o jogo, também passa a sensação que o Flamengo não estava 100% também. E isso, a gente falou do Chelsea agora há pouco, é algo que a gente precisa entender, a gente só vai entender no próximo jogo, Flamengo e Chelsea. Qual Flamengo vai encarar o Chelsea e qual Chelsea vai encarar o Flamengo? Se eu acho que o Flamengo tem chance de ganhar do Chelsea, acho que sim. Acho que o Flamengo tem total condição de fazer um jogo disputado e ganhar do Chelsea. A questão é, o Flamengo vai estar 100% e o Chelsea também vai estar 100%? Foram dois clubes, os placares foram os mesmos, que foram jogos parecidos. Em algum momento ali parecia que o time tinha uma certa dificuldade, que o time não estava jogando 100%. Sempre que eles precisaram, eles aceleraram o jogo e conseguiram marcar. O Flamengo ali então no segundo tempo, com o Luiz Araújo, aos 70 minutos, ele mata o jogo ali, um belo passe do Jorginho, e esse é um dos pontos positivos do Flamengo. Além de jogadores que já vêm jogando bem, o novo reforço aí, o Jorginho, ele estreando e conseguindo um bom jogo, um passe ali de primeira rápido. A gente vê que ele é um grande jogador, a vida inteira na Europa ali, muito bom mesmo, e já começou bem adaptado, estreou bem, fez um bom jogo, e agora a questão que fica é Flamengo e Chelsea, como vai ser esse jogo, e ainda essa semana você vai acompanhar tudo aqui no canal All Sports, esse que é o jogo que vai definir quem é o primeiro do grupo, e isso pode parecer que não vai importar tanto, passar em primeiro, passar em segundo pode não fazer diferença, vai fazer muita diferença, por quê? A tendência é, o primeiro colocado do grupo que vai enfrentar esse grupo do Flamengo vai ser o Bayern de Munique. Então, quem passar em primeiro foge do Bayern de Munique. E a gente viu que o Bayern, por mais que tenha pegado um time muito fraco, fez 10-0 e é um time com muito bom futebol. É um dos melhores do mundo, um dos favoritos ao torneio. Então eu tenho certeza que tanto o Flamengo como o Chelsea vão fazer de tudo para fugir do Bayern. A questão é, só um dos dois vai conseguir. Quem passar em primeiro deve pegar ali ou Boca Juniors ou Benfica e aí já fica completamente mais acessível. Então a gente pensando aí para o Flamengo querendo chegar às quartas de final, seria necessário ganhar do Chelsea, então empatar pelo menos e fazer mais saldo no último jogo para fugir do Bayern de Munique e conseguir, quem sabe ali chegar pelo menos nas quartas de final. Seria um resultado já muito especial para a torcida do Flamengo. Mas eu quero que você deixe aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Flamengo ganha do Chelsea? Vocês acham que o Chelsea ganha do Flamengo? Quem que vocês acham favorito para o jogo? E quais são seus palpites aí para esse jogo que vai acontecer ainda essa semana, Chelsea e Flamengo? E você que chegou até o final do vídeo, já deixa aí seu like, compartilhe para os seus amigos, eu agradeço bastante você que ficou aqui até o final. Já deixa aí nos comentários, eu quero saber o que você tem achado do Mundial até aqui, o que você acha que ainda vai acontecer, quais são os seus palpites aí.
vai deixando aí nos comentários. E em breve mais vídeos aí, tanto do Mundial de Clubes, como ainda nessa semana vamos ter vídeos tanto de basquete, quanto na semana que vem vídeos de tênis também. Então, além do futebol, toda a cobertura do Mundial que está sendo feita, vamos começar com vídeo de outras modalidades. Então já deixa aí também o que você acha sobre isso. Pessoal, um abraço, tchau, tchau.